para uma derrota definitiva, digamos, dos palestinos e da região como um todo, e para a colocação de Israel como uma potência hegemônica na região. Aí você pergunta, né, se seria uma missão messiânica perante o mundo. Assim, o Trump, eu não sei se ele se vê como um messias, mas ele certamente se vê como ele é muito narcisista, muito tem essa coisa, né, de que ele é o escolhido, sabe, lá nos Estados Unidos se fala disso, né, de que ele seria o escolhido para fazer novamente dos Estados Unidos grandes e claro que no universo religioso americano, no universo, né, dos evangélicos sionistas, né, dos cristãos sionistas, ser escolhido também significa ser escolhido para realizar o projeto sionista, né, de que toda a Palestina fique em poderio dos judeus, para que aí o Cristo possa retornar. Será que o Bibi poderia fazer um ataque de falsa bandeira? Não tenha dúvida. Eu acho que teria que ser uma falsa bandeira nos Estados Unidos, né? Acho que não tem dúvida sobre isso, sobre essa possibilidade, tá? A pergunta é se agora, porque uma falsa bandeira, um ataque de falsa bandeira, ou seja, para quem não está familiarizado, né, com o termo, é você, por exemplo, provocar um ataque nos Estados Unidos e colocar a culpa nos iranianos para poder você mesmo, então, atacar os Estados Unidos. Tá? Então, há gente que diz bom, sempre houve muitos ataques de falsa bandeira, não vou listar os exemplos aqui, mas tem gente que desconfia que até mesmo Pearl Harbor ou o 11 de setembro teriam algo de falsa bandeira, porque teriam permitido aos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra. Mas, assim, não estou entrando no mérito dessas coisas, estou dizendo que sim, isso é muito possível, mas para ter a falsa bandeira, você precisa querer realmente que os Estados Unidos entrem com tudo na guerra. Tá? Então, os israelenses podem querer isto, mas os Estados Unidos precisam querer, sabe? E eu acho que os Estados Unidos não estão prontos para fazer uma guerra do tipo que eles fizeram contra o Afeganistão ou contra o Iraque. Então, parece que a estratégia vai ser mais no sentido de tentar criar o caos dentro do Irã, com assassinatos, com atentados, com, sabe, mobilização de oposições, continuar talvez sabotagens, né, ataques de sabotagem e tal, para ver se isso leva a uma mudança de regime que possa enfraquecer o Irã e depois aí sim permitir talvez uma intervenção armada direta, né? Então, acho que não há hoje apoio suficiente nos Estados Unidos, né, por uma guerra grande contra o Irã ou contra qualquer outro. Então, hoje esse apoio não tá dado. Precisaria realmente de alguma coisa muito grande nos Estados Unidos e de um argumento convincente de que foi o Irã, né? Porque as pessoas deveriam já ter um pouco de memória no sentido de que já vimos, né, esse filme outras vezes, então precisaria mais, assim, eu acho que ainda não está no momento, não descarto nada com esses governos, né, com o Trump, com o Netanyahu e tal, não descarto nada. Os iranianos também não estão descartando nada. Tá? Se teria condições do Irã sair vencedor, eu acho que, assim, ele já saiu parcialmente vencedor nesses 12 dias. Se ele se mantiver firme e
e o governo e o regime se mantiverem firmes, ele sai ganhador. O único jeito dele sair perdedor, eu acho, é se houvesse caos interno, uma crise interna que seja duradoura, e aí, sabe, o país vai se tornando aquilo que o pessoal chama de um Estado falido, né? Então, o Irã vai. Acho que essa é a única possibilidade do Irã sair diretamente perdedor. Se a gente pensar numa guerra maior, sabe assim, como a que aconteceu, por exemplo, no Iraque, mas no Irã seria muito maior do que aconteceu no Iraque, tá? Muito maior do que o que aconteceu no Afeganistão. Eu acho que o Irã sairia ganhador, sabe? E Israel sairia muito perdedor, eu acho, e o poder americano se veria muito reduzido no mundo depois de uma guerra assim, tá? A pergunta é, então, bom, por que o Irã talvez não acelere esse processo? Eu acho que, sim, é basicamente porque o Irã também sofreria muita divisão, sabe? E, assim, você tem que fazer muito cálculo numa hora assim, e é sempre diferente você atuar em própria defesa do que você ser acusado de ser o iniciador da guerra. Tá? Então, o Irã vai responder com muita força se continuar a ser atacado, mas ele não quer, assim, ser ele sabe, o iniciador de uma. É... Então, aí a pergunta é sobre, sim, se haveria uma vitória do Irã e se a isto corresponderia a uma derrota israelense. Aí no último vídeo que eu gravei, eu falei um pouco sobre o que significava ganhar e o que significava perder. Eu acho que, assim, no final das contas, tá? O grande critério da vitória e da derrota em relação a Israel, a Palestina e ao resto da região, tá? A única vitória que Israel pode, assim, aceitar para si mesmo, né, é sobreviver na região, quer dizer, continuar a existir na região, sem viver grandes ameaças, ou seja, Israel precisa, para ganhar, né, para ser vitorioso, precisa continuar a existir e manter vivas as condições da sua própria continuidade. Então, ele precisa destruir todas as forças ao seu redor que um dia podem ameaçá-lo, certo? Então, toda a região precisa estar basicamente destruída, sabe, despotencializada. Todos os países do entorno precisam ser países falidos ou então países clientes totalmente dos Estados Unidos e de Israel. Tá? Eu acho que isso já não vai acontecer. Tá? Acho que já não vai acontecer. Primeiro, porque o Irã já é uma primeira mostra de que isso é assim. O Hezbollah, o Iêmen, tudo bem que o Hezbollah sofreu perdas, ele recuou um pouco, mas a força dele continua muito grande. Então, eles vão continuar tentando, e os palestinos continuam a resistir e continuam a não querer sair das suas terras e tal. E uma vez terminado esse conflito, digamos, esse genocídio em Gaza e tal, eu acho que a situação de Israel vai se revelar muito mais frágil do que a gente percebe hoje, tá? E uma dos aspectos dessa fragilidade vai ser o fato de que há 2 anos você não podia criticar Israel, você não podia dizer que Israel tinha um sistema de apartheid, que ele cometia limpeza étnica, que ele não tinha qualquer compromisso com os dois estados. Você não podia dizer nada disso. Hoje,
isso está claro para a maior parte do mundo. Só não está claro, e aí tem uma pergunta que vai nesse sentido, só não está claro para elites capturadas por um lobby, sabe? Fora isso, o resto do mundo já entendeu qual é a natureza de Israel e eu acho que isso não se recupera mais. Então, eu acho que sim, essa vitória israelense não está garantida, pelo contrário, enquanto que para os palestinos, sabe, por mais que haja destruição, por mais que haja, sabe, mortes e tragédias, e a vitória deles é simplesmente continuar a existir, entendeu? E continuar a existir sobre o seu próprio território. Então, os iranianos não vão para lugar nenhum, eles estão ali há milhares de anos, os palestinos também. É claro que os palestinos sofrem um risco maior de expulsão e de esvaziamento, mas se eles continuarem, Israel perdeu, sabe? Claro que são vitórias que vão custar muito caro. Se a resistência de fato obtiver essas vitórias que eu estou falando, vai custar muito caro, elas estão pagando muito caro, né? Os palestinos, sobretudo, estão pagando muito caro. Mas eu acho que caminhamos para uma derrota definitiva de Israel, ainda que você talvez não chegue a dizer no futuro que, sei lá, o Irã derrotou Israel, os palestinos derrotaram Israel, porque você poderá dizer, não, mas eles foram muito destruídos, perderam muito e tal. Mas você poderá dizer que a história derrotou Israel. Sabe? Isso eu não tenho a menor dúvida. Quanto tempo vai durar, como vai acontecer, fica em aberto, mas eu diria um pouco nesses termos. A vitória do Irã e da Palestina é continuar a existir na própria região, no próprio território, sabe? Pensar depois no próprio destino. Israel, acho que está caminhando para não ser possível na região, sabe? Tem a pergunta sobre os BRICS, né? Então, e a paciência chinesa. Eu acho que tem um problema, eu diria, né? Tem um problema com os BRICS, com China, com Rússia, com todo mundo, no que diz respeito à Palestina, tá? Assim, eu, assim, eu não perdoo hoje ninguém, nem pessoa, nem país, nem, sabe, Estado, nem organização, que não esteja reagindo com força ao que acontece na Palestina. Qualquer que seja o cálculo político, qualquer que seja a moderação, certo? Eu entendo que, como grandes potências, você não quer, digamos, comprar a briga de cara, você não quer. Eles têm dito coisas que ninguém mais tem dito, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, na ONU, assim, a China foi o único país que disse que, que, a, que a resistência palestina tinha o direito de usar de violência contra a ocupação. Mas eu acho que está todo mundo aquém do que deveria fazer. Tá? Os BRICS, eu acho que ainda não está tão claro assim. Eu vejo muita gente falando dos BRICS e antecipando o papel político dos BRICS e a importância geoestratégica dos BRICS, mas eu não sei se os BRICS estão tão de acordo sobre essa nova. Uma coisa é Rússia e China, sabe?